Oiê, meu nome é Paula Saikoski, sou professora de crochê e vem comigo hoje aprender a fazer essa bolsa lindíssima com o ponto jasmim e o fio policromia da Fisher. Já aproveita para curtir o vídeo e se inscrever no canal para não perder nenhuma videoaula. Para a nossa aula de hoje, iremos utilizar um novelo do fio policromia da Fisher, um fio 100% poliéster de 5 mm com um rendimento excelente de 400 metros. Iremos utilizar também uma base redonda para bolsas de couro, uma agulha de crochê 5 mm, marcadores de ponto, uma agulha de tapeçaria, uma tesoura para os arremates. Antes de começarmos a nossa bolsa, nós iremos precisar fracionar o policromia. Como vocês podem ver, ele tem esse degradê lindo de cores, só que nós não iremos utilizar tudo de cada cor. Então, o que nós vamos fazer? Vocês vão pegar aqui cada cor e vão fazer bolinhas dela. Aqui nós temos no flóreo 4 cores, que é o rosa, todo rosa, rosa com um pouquinho de laranja, laranja com um pouquinho de rosa e todo laranja. Então, nós iremos separar cada uma dessas 4 cores para conseguir utilizarmos todas elas numa peça só. Então, eu vou fazer os meus rolinhos aqui e já volto para a gente começar. Para começar a nossa bolsa, iremos fazer um cordão de 6 correntinhas. Feito as 6, entro aqui na primeira e fecho com um ponto baixíssimo, para a gente fazer um anel aqui. A gente vai trabalhar neste anel. Faço uma correntinha e vou fazer um ponto puff aqui dentro. O ponto puff eu laço, entro aqui, puxo. Laço, entro aqui, puxo. O ponto puff tu pode fazer ele com várias laçadas, eu vou fazer aqui só com 2. Vou segurar o meu fio aqui, laço e tiro tudo. Entro aqui no fio que eu segurei e fecho. Agora, como nós vamos trabalhar em pontos jasmim, nós teremos pontos de 2 e 3 pétalas, que são pontos puff. Eu vou me referir a eles como pétalas, porque no final eles parecem uma flor. Agora nós iremos fazer um ponto de 2 pétalas. Eu vou laçar aqui, faço uma corrente, laço o meu fio, entro aqui, ó, nesse espacinho que ficou quando a gente fechou o primeiro ponto puff, laço e levo lá em cima. Laço, venho aqui, levo lá em cima. Já tenho uma pétala na agulha. Tô com 5 alcinhas na minha agulha. Laço meu fio, entro aqui embaixo, pego e subo. Laço meu fio, entro aqui embaixo, pego e subo. Estou com 9 alças na minha agulha. Já tenho 2 pétalas. Seguro meu fio, pego e tiro tudo de uma vez. No início é difícil, mas é só pegar o jeito que vocês vão se acostumando. Entro aqui nesse fio que eu segurei e fecho o ponto. Ó, nós temos 2 pétalas aqui. Nós iremos fazer mais 3 vezes esse ponto de 2 pétalas. E eu já vou escondendo esse fiozinho aqui lá do início. Faço uma corrente, laço meu fio, entro aqui, subo 1, laço, subo 2, já tenho uma pétala. Laço meu fio, entro lá embaixo, subo 1, laço, pego lá, subo 2. 2 pétalas, seguro o fio aqui e tiro tudo. Entro aqui no fio que eu segurei e fecho o ponto. Ó, já tenho 2 pontos de 2 pétalas. Agora, mais um, laço meu fio, faço uma corrente, pego, subo 1, pego, subo 2, laço meu fio, entro lá embaixo, pego, subo 1, laço meu fio, entro lá embaixo, pego, subo 2. Já tenho 2 pétalas, seguro o meu fio aqui,
pego e tiro tudo de uma vez. Vocês têm que ser muito cuidadosas aqui na hora de segurar o fio, para ele não escapar, tá? Porque a gente precisa entrar aqui nele para poder fechar o ponto. E aqui já temos 3 grupinhos de 2 pétalas. Eu vou dar uma puxadinha nesse fio aqui. Vou fazer mais um grupinho de 2. Uma corrente, laço, entro aqui, puxo, laço, entro aqui, puxo, laço, entro lá embaixo, puxo, entro lá embaixo, puxo. 2 pétalas, seguro o fio e tiro tudo. Entro aqui no fio que eu segurei e fecho o ponto. Aqui eu já tenho 4 grupinhos de 2 pétalas. Agora nós iremos fazer um ponto de 3 pétalas para poder fechar essa carreira, tá? Como que eu vou fazer o ponto de 3 pétalas? Faço uma corrente aqui, laço, entro aqui, faço uma pétala, a segunda pétala vai ser aqui embaixo, então laço meu fio, venho aqui, puxo, laço meu fio, venho aqui, puxo, e a terceira pétala, eu vou laçar o meu fio e eu vou entrar aqui, ó, em cima daquele primeiro ponto puff. Pego o meu fio, puxo um, laço, entro aqui de novo, puxo 2. Ó, uma coisa muito importante é que vocês não podem usar aquelas agulhas com cabo emborrachado, porque a gente trabalha com muitas alças na agulha e não vai ter lugar para todas elas. Então precisa ser uma agulha que ela pode ter esse cabo diferente, mas ela tem que ter aqui, ó, um pescoço bem longo. Aquelas com cabo emborrachado normalmente terminam aqui, e aí tu não vai ter espaço suficiente para ter tudo isso de alça na tua agulha. Pronto, fiz aqui 3 pétalas, seguro o meu fio e puxo tudo. Entro lá no fio que eu segurei e puxo. Fechei aqui o meinho da minha bolsa. Se vocês quiserem, para não ficar um buraquinho aqui, vocês podem fazer com anel mágico, tá? É um pouquinho mais difícil de botar os pontos, porque ele fica solto. Então, fica a critério de vocês. Aqui eu já vou mudar de cor, porque o policromia ele tem 4 cores, nós iremos fazer somente 4 carreiras, então eu já vou trocar de cor. Fechei ali, vou cortar o meu fio. Puxo aqui para fora, entro aqui, ó, do lado de onde a gente fechou e levo o fio para lá e puxo bem. Assim eu fico com a minha carreira bem fechadinha. Eu vou pegar o outro fio e a gente já continua a próxima carreira. Peguei aqui o outro fio, eu vou usar agora o laranja com um pouquinho de rosa, mas vocês podem usar na ordem que quiserem. Esse aqui seria o próximo depois do laranja. Vou entrar aqui, ó, no meio, puxo o meu fio e já faço uma corrente. Puxo aqui, vou fazer um ponto sozinho, um ponto puff sozinho aqui. Lembrando que mesmo no ponto puff sozinho eu tenho que segurar o fio antes de fechar ele. Entro aqui no que eu segurei e fecho o ponto. Já tenho meu ponto puff sozinho. Faço uma corrente, levanto aqui e agora eu vou fazer um ponto de 3 pétalas, tá? A primeira vai ser aqui no meinho de onde a gente fechou o ponto puff. Laço meu fio, a segunda pétala é aqui, ó, na base, de onde está saindo o primeiro ponto. Laço,
e a terceira é aqui, ó, nesse buraquinho que tem a junção de algumas pétalas. Ó, eu fico com tudo isso de agulha e é por isso que a gente não pode usar a de metal. Seguro aqui o fio, pego e puxo por tudo. Entro aqui onde eu segurei e fecho o ponto. Posso dar uma apertadinha aqui depois de fechar ele. Como é que eu sei que esse ponto tem 3 pétalas? Eu venho aqui no fechamento, nessa junção, e vejo quantas pétalas estão saindo daqui. Tem uma aqui e uma aqui. Então, esse é de 3. Agora, nessa carreira, a gente sempre vai trabalhar um ponto de 3 pétalas e um ponto de 2 pétalas. Eu fiz um de 3, agora eu vou fazer um ponto de 2. A primeira é aqui onde eu fechei o último ponto. Laço o fio e a segunda é aqui, ó, onde tá saindo o terceiro ponto anterior. Fiz as 2 pétalas, laço e tiro tudo. Entro aqui onde eu segurei e fecho o meu ponto. Aqui, ó, o meio tá aqui, eu tenho 1, 2 pétalas saindo daqui. Agora eu vou fazer mais uma de 3. Entro aqui. A primeira pétala é sempre aqui, a segunda é aqui e a terceira é aqui. Laço, entro aqui, ó, na base. Laço e entro aqui no próximo buraquinho. Fiquei com 3 pétalas na agulha, seguro e tiro tudo. Entro aqui onde eu segurei e fecho o ponto. E assim eu vou ir trabalhando 2 e 3 pétalas por toda a volta aqui. Agora uma de 2 pétalas, então eu vou fazer mais uma aqui, ó, sempre onde está saindo a terceira pétala do ponto anterior. Seguro e fecho aqui. Ó, 2 pétalas, o próximo é de 3. Uma aqui em cima, uma aqui na base e uma aqui do lado. Seguro e tiro tudo. Entro aqui onde eu segurei e fecho o ponto. Ó, 1, 2, 3. Agora, de 2 pétalas. E 2 aqui, ó. A terceira pétala do ponto anterior está saindo aqui, eu vou entrar aqui. Seguro. Tiro tudo. Entro aqui onde eu segurei e fecho o meu ponto. Aí eu vou fazer até chegar aqui, ó, neste meinho e já volto. Cheguei aqui naquele meinho, fiz o meu último ponto de 2 pétalas, vou fazer mais um de 3 pétalas, entrar aqui em cima, aqui na base, e a terceira pétala deste ponto é aqui, ó, lá no início, onde está saindo aquele ponto puff sozinho. Fiquei aqui com tudo isso de alça na minha agulha, vou segurar, sempre tem que segurar, e vou tirar tudo. Entro lá no fio que eu segurei e fecho. Mas e agora? Eu ainda tenho um buraco aqui, né? Eu vou fazer um ponto puff sozinho, aqui no meio. Só que ao invés de segurar para fechar ele, eu vou entrar
aqui, ó, nessa junção de pétalas. E vou fechar o meu ponto. Entro aqui novamente e faço um ponto baixíssimo, tá? Isso para fechar essa carreira. Eu vou trocar de cor novamente, então eu corto meu fio, puxo aqui para fora, entro novamente no mesmo lugar e levo o fio lá para trás. Se vocês quiserem, já podem ir arrematando esses fiozinhos, tá? Eu vou arrematar eles daqui a pouco. Vou pegar o próximo fio e já retorno. Peguei aqui a próxima cor, que é o rosa com um pouquinho de laranja. Vou entrar aqui onde eu fiz o fechamento e faço uma corrente. Laço meu fio e vou fazer um ponto puff sozinho. Seguro, tiro tudo, entro aqui e fecho. Nessa carreira aqui a gente fez um ponto de 3 pétalas e um ponto de 2 pétalas, certo? Nessa carreira nós iremos fazer 2 pontos de 3 pétalas, então esse aqui 2 vezes, e um ponto de 2 pétalas. Vamos fazer o primeiro. Primeira pétala aqui em cima, onde eu fechei o ponto puff. A segunda pétala aqui na base. Como eu fiz o fechamento aqui, esse primeiro tá meio apertado, tá? Mas é normal. Laço. E o próximo é aqui. Estou com as 3 pétalas na agulha, seguro o fio, tiro todas elas. Entro aqui onde eu segurei e fecho o ponto. Mais um ponto de 3 pétalas. Laço, o primeiro é aqui. Segunda é aqui. E a terceira é aqui. Conseguem ver bem da onde que estão saindo as pétalas, tá? Aqui, aqui e aqui. Seguro o fio, laço e tiro tudo. Entro aqui onde eu segurei e fecho o meu ponto. Se ficar muito grande, vocês dão uma apertadinha aqui, ó, só puxar que ele fecha um pouquinho. Mas depois não vai ficar buraco, não. Agora, o próximo ponto é de 2 pétalas. Laço aqui. Primeira é aqui. Opa. Segunda é aqui na base. Seguro. Tiro tudo. Entro aqui. E pronto. 2 pétalas. Agora eu vou fazer novamente 2 pontos de 3 pétalas. Ó, 3 pétalas. Mais uma vez, outro ponto de 3 pétalas. Ó, já tenho 1, 2, 3, 1, 2, 3. 2 pontos de 3 pétalas. Agora, mais um ponto de 2 pétalas.
E eu vou seguir assim, fazendo 2 pontos de 3 pétalas e um ponto de 2 pétalas até chegar aqui do outro lado. Cheguei aqui, vou fazer o meu último ponto de 3 pétalas, ó. Aqui eu fiz uma de 2 pétalas e aqui tem 3, então eu preciso de mais um ponto de 3 pétalas. Faço uma aqui em cima, laço, faço uma aqui na base. E a última pétala é lá no início. Ó, seguro, fecho, entro aqui onde eu segurei e vou fechar o ponto. Novamente, ainda ficou um buraco aqui. Eu vou fazer mais um ponto puff sozinho para fechar. Nesse e só nesse que eu faço como último ponto, que eu não preciso segurar o fio. Eu entro aqui para fechar o ponto. Faço um ponto baixíssimo aqui. E como eu vou trocar de cor, posso cortar o meu fio. Puxo aqui para fora, entro aqui de trás para frente e levo o meu fio lá para trás. Ó, já tenho 3 carreiras. A próxima eu vou trocar de cor, vou pegar a outra e já retorno para a gente continuar. Peguei aqui o rosa para fazermos a última carreira do ponto jasmim. Entro aqui onde foi feito o fechamento da carreira anterior e faço uma corrente. E já inicio fazendo um ponto puff sozinho. Ok, vendo bem, na carreira anterior nós tínhamos 2 pontos de 3 e um de 2. Nessa carreira teremos 3 pontos de 3 pétalas e um ponto de 2 pétalas. Então vamos começar o primeiro ponto de 3 pétalas. Seguro aqui e fecho. Uma corrente, mais um ponto de 3 pétalas. Mais um. E agora um ponto de 2 pétalas. Agora vou repetir novamente 3 pontos de 3 pétalas.
Agora, novamente, um ponto de 2 pétalas. E vou repetir essa sequência de 3 pontos de 3 pétalas e um ponto de 2 pétalas até chegar aqui no início novamente. Chegando aqui no final, vou fazer o meu último ponto de 3 pétalas, para a gente poder começar o acabamento. Ó, olhem bem o posicionamento desse último ponto de 3 pétalas. Aqui, ó, a terceira das 3 é lá no início, lá onde a gente fez aquele primeiro ponto puff. Seguro aqui, tiro tudo, fecho aqui. E para finalizar, vamos fazer um ponto puff sozinho. E prender ele aqui, ó, em cima daquele primeiro ponto puff que a gente fez. Entra aqui. Dessa vez a gente não vai cortar o fio, nós vamos começar o acabamento. Para caber no meu fecho, eu tenho que fazer uma carreira aqui de ponto baixo. Também fica melhor para costurar. Se o seu fecho, a sua base for maior, aí você pode fazer mais carreiras. Caso você vá fazer mais carreiras, na próxima seriam 4 pontos de 3 pétalas e um de 2. Após isso, 5 pontos de 3 pétalas e um de 2. Aí 6 pontos, 7. Aí você vai até o tamanho da sua base, do seu fecho, tá? Para começar aqui, vou fazer uma corrente. E aqui, ó, eu tenho esses meinhos. E aqui entre eles eu tenho essas duas alcinhas. Nessas duas alcinhas eu vou fazer 2 pontos baixos. E aqui nesse meinho, só um. Aqui, 2. E aqui no meio, só um. Aqui, 2. E aqui, só um. E eu vou fazer isso a volta inteira, ó. Aqui é 1, aqui é 2. 1, 2. E eu já retorno pra gente continuar. Fiz aqui toda a volta, eu fiquei num total com 75 pontos baixos, tá? Agora, eu fiz aquela corrente aqui no início, eu vou fazer um acabamento invisível, porque ela já conta como um ponto. Ela faz parte dos 75. Corto meu fio, puxo aqui para fora, vou entrar aqui, ó, no ponto logo após a corrente, pego meu fio e levo ele lá para trás. Entro aqui, ó, no meio do último ponto, pego o fio e levo lá para trás. Assim ele fica com as duas alcinhas que nem os outros pontos. Para continuar, eu preciso de outra peça igual a essa. Feito aqui as duas partes iguais, eu peguei uma agulha 4 mm para a gente começar a fazer o acabamento aqui no fecho. Então, para começar, vamos fazer uma volta de pontos baixíssimos aqui em todo o fecho, tá? Lembre de deixar esse ponto baixíssimo mais soltinho, não apertem muito ele. Chegando aqui no final, antes de fazer o último ponto, eu entro aqui no último buraco, mas eu vou pegar o fio do início, não o fio do novelo, tá? Trago aqui o fio do início, puxo todo ele e vamos fazer um acabamento invisível. Entro aqui embaixo do primeiro ponto
e trago o fio. Entro aqui, ó, no último e trago o fio. Agora, o que iremos fazer? Aqui na minha base eu tenho 48 furos, ou seja, 48 pontos baixíssimos. Porém, ali nessa parte aqui eu tenho 75 pontos ao redor. Se eu colocar só um ponto em um aumento, eu vou ficar com 72 pontos. Então eu preciso de 3 aumentos a mais. Como eu preciso de 3 aumentos a mais, eu coloquei aqui, ó, 3 marcadores de pontos para saber que nesses pontos em específico eu vou fazer um aumento. E agora, para continuar, eu vou pegar o fio do novelo, entro no ponto seguinte, faço uma corrente. No ponto seguinte, faço um aumento, a corrente já é o nosso primeiro ponto baixo, tá? Um aumento. Do lado, faço um ponto baixo sozinho e no seguinte, um aumento. Um ponto baixo sozinho e um aumento. Cheguei aqui no marcador, vou tirar ele, e aqui, mesmo já tendo feito um aumento do lado, aqui eu vou fazer outro aumento. Seria um ponto sozinho aqui, mas eu vou fazer um aumento. E como aqui seria um ponto sozinho, aqui seria outro aumento, então eu vou fazer mais um. Onde tem os marcadores, eu vou ficar com 3 aumentos seguidos. Vocês podem colocar esses aumentos seguidos onde vocês quiserem na bolsa, só não todos eles de uma vez, tá? Eles têm que estar um pouquinho separados. Então, eu vou fazer 3 aumentos seguidos aqui, 3 aumentos seguidos aqui e aqui no terceiro marcador. E eu já volto. Fazendo eles, eu vou ficar com 75 pontos, ok? Eu vou fazer eles e já volto. Feito aqui os 75 pontos baixos, eu vou cortar o fio e fazer um arremate invisível. Puxo aqui o fio para fora, entro no segundo ponto, logo após a corrente, puxo o meu fio. Entro aqui, de onde está saindo o meu fio, ó, ele está saindo no meio desse ponto, e levo ele lá para trás. Pronto, agora eles ficam todos iguais. Eu vou fazer a mesma coisa deste lado e já retorno. Aqui já fiz dos dois lados o acabamento, e antes de iniciar a costura, eu vou pegar um isqueiro e vou arrematar todas essas pontinhas aqui, lembrando que o fio policromia, ele precisa ser queimado, senão ele desfia, tá? Então vamos queimar, esconder e queimar todas as pontinhas, tanto do fecho quanto dos pontos de jasmim, tá? Feito aqui todos os arremates, eu afastei um pouquinho a câmera para vocês conseguirem ver melhor a costura. Eu vou utilizar a agulha 5 mm, e o fio rosa com um pouquinho de laranja, para dar um contraste, mas não muito. A gente vai fazer uma costura de ponto zigue-zague. Como é que eu vou fazer ele? Eu vou pegar uma alcinha aqui da base e uma alcinha aqui do fecho, a alcinha de dentro dos dois. Pego o fio, faço uma corrente. Entro no próximo, só na alcinha de dentro dos dois, e faço um ponto baixíssimo. Faço uma corrente, entro no próximo,
só em uma das alcinhas. E ponto baixíssimo. Uma corrente. Entro no próximo. E um ponto baixíssimo. Eu vou fazer isso a volta inteira. E já retorno para mostrar para vocês como é que ficou. Fica bem bonito. Fiz aqui o meu último ponto baixíssimo. Eu vou fazer agora uma corrente e vou fazer um arremate invisível. Corto meu fio, puxo ele para fora, entro aqui, ó, embaixo. Vou até utilizar a agulha de tapeçaria para ficar mais fácil de visualizar. Entro aqui, ó, embaixo da primeira corrente que a gente fez lá no início. Pego o meu fio, entro aqui, ó, na última corrente, levo ele lá para trás. Deu. Aqui o nosso arremate desse lado está pronto. Agora eu vou costurar o outro lado, depois essas pontinhas é só passar para dentro e queimar elas, tá? Eu vou costurar o outro lado aqui e já retorno para mostrar para vocês. Feita aqui a costura e os arremates, nossa bolsa já está pronta. Eu vou colocar fotos melhores dela aqui no final, pois não cabe direito no vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Não esqueçam de curtir, comentar e se inscrever no canal. Até a próxima!